Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos ao curso, de Ciência dos Materiais. Esse curso é aplicado ao curso de Engenharia Ambiental, o ciclo básico, mas também, pode ser aplicado ao curso de Engenharia Mecânica, Campo Centro. Então, vamos, iniciar nosso curso. Esse é o livro texto que vai ser utilizado ao longo do curso, um livro consagrado, o Callister. O Callister ele é um livro aplicado em diversas faculdades de ciência e engenharia dos materiais, faculdade de engenharia dos materiais, por exemplo, da UENF utiliza, e é utilizado até nos cursos de pós-graduação, dependendo do nível que a gente está estudando. É um livro excelente. Eu tenho, outros livros aqui, está do meu lado aqui, inclusive, mas de todos os livros que eu tenho, nenhum alcança assim a lógica de apresentação, da didática. Algumas coisas um livro é melhor, algumas coisas outro livro consegue ser superior, mas no geral o Callister ele é um livro excelente. Esse livro encontra-se até em PDF na internet, aí é fácil de encontrar. Outros livros que a gente vai utilizar, no curso, como eu falei, outros livros também são aplicados. Tá? É esse, o Esquina, Fundamentos da Engenharia em Ciências Materiais. Tá? Desculpa, esse do Smith, Fundamentos da Engenharia em Ciências Materiais. O Esquina, o Ciência e Engenharia dos Materiais. E esse terceiro aqui, que é o volume 1, tá? Do Ashby, Engenharia dos Materiais. Um livro muito bom, mas é um livro mais para o pessoal que já não é só ciência, é engenharia, ou seja, é uma coisa mais prática. Tá? É um livro do professor de Oxford. Tem um outro livro que eu não botei aqui, é um livro do Shackelford, Ciências Materiais. É um livro bom também. Eu se alguém achar aí, eu também recomendo. Tá? Ok? Mas, de modo geral, esses três aqui, com o Cálice, a gente já está muito bem servido. Bem, e por que estudar os materiais? Eu costumo falar para os alunos no primeiro dia de aula. A gente consegue pensar em alguma coisa que não seja etérea, como amor, ódio, desejos, essas coisas assim, que não sejam materiais? Existe alguma algo que a gente consiga manusear, que não seja material? Tudo são materiais. E eu coloco aí uma perspectiva histórica, e vários livros começam assim, porque o desenvolvimento da nossa sociedade está intrinsecamente relacionado com os materiais. Então, o uso dos materiais ele é tão importante que até algumas eras da história são classificadas em função dos materiais, como a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro. Okay? E é interessante esse gráfico, porque de, de logo a gente percebe aqui 4 classes de materiais: metais, polímeros, cerâmicos e aqui um trechinho menor, compósitos. Tá? Mas os três principais que ocorrem naturalmente, metais, polímeros e cerâmicos, tá? Eles mostram a importância deles ao longo da humanidade, 10 mil anos antes de Cristo, tá? Até aqui, vamos botar aqui esse ponto de inflexão aqui inferior, aqui, 1940, época da Segunda Guerra, foi uma guerra essencialmente mecanizada, então houve um largo emprego de metais, construção de armas, navios, tanques, aviões. E hoje em dia o uso dos metais já não está tão elevado, e os polímeros cerâmicos vêm ganhando cada vez mais, e compostos vêm ganhando cada vez mais esse espaço aí dos metais. Isso é relacionado à propriedade específica desses materiais, também relacionado até com questões ambientais, e custos, principalmente custo.
vão lançar. Aqui eu coloco, né, como é que é o desenvolvimento da humanidade, né, nesse período aí, tá? Então, tem aí a idade lá da pedra lascada lá, né, a idade, né, que o homem começou a trabalhar com a rocha, né. Eu nos outros cursos até contava a história, né, de que até posso, né, contar para vocês, né, a humanidade no início, né, o homem vivia escondido, né, ou em árvores ou em algum canto, aí ele aproveitava lá o momento para descer da árvore, sair do esconderijo para ir lá pegar o alimento, né? Só que infelizmente ele às vezes era atacado por algum predador, né? E tem predadores que subiam em árvores e atacavam, né, o ser humano, né? E às vezes até, né, não sei se na época a Constituição, a ideia de família já estava constituída, mas esse predador subia na árvore e matava, né, não só aquela pessoa, mas toda a família ali, né, da pessoa envolvida. Então, né, nessa época, né, devia ter aí uns 5 mil pessoas no planeta inteiro, né, supõe-se, né, que a humanidade começou na África. Mas aí, com o desenvolvimento, né, alguém teve uma ideia, né, para cortar mais rápido o alimento lá embaixo, lá pegar uma pedra, né, com um gume de corte afiado e usar, né, para fazer isso. Isso já foi uma invenção, né, porque se tornou mais seguro. Agora a pessoa, por exemplo, vai cortar a carne de um animal morto lá, por um leão lá, então pegava, né, a pedra, cortava rápido e subia de novo na árvore. Não ficava tão exposto. E depois, em relação ao animal que subia na árvore atrás dele, né, como o leopardo, por exemplo, era o nosso inimigo natural, esse cidadão pegou um pedaço de madeira e prendeu, né, com cipó, ele deu um jeito lá, de prendeu essa pedra lá na lança, né, do cipó, e fez uma lança, né, com cipó. Nesse momento, o ser humano, né, se torna o maior predador que tem na face da Terra, né, que aí ele passa, né, a não só espantar o leopardo com uma lança, como ele passa a matar o leopardo, ele passa a matar todo mundo em volta ali, leão, leoa, né? De longe nós somos o maior predador, né? Quando eu vejo um programa de televisão falando, o predador dos mares, o tubarão, o predador dos mares é o ser humano, né? Tem rede de pescas aí de quilômetros, né, que vai arrastando, fazendo verdadeira selvageria, né, em relação à fauna marinha. Okay? Tem que falar que tem gente que atira até dinamite na água para explodir, né, os tímpanos, né, os peixes, sei lá, né, o que lá do peixe, e pesca, né, uma forma predatória, né, terrível, né, até uma forma meio desumana, né? Então, aqui a gente evoluiu, né? Na época de Cristo, estou dando um exemplo aqui do Império Romano, né? Que é um grande exemplo aqui do mundo ocidental. Poderia pegar aqui um exemplo, né, de outros impérios que existiram em outras partes do mundo, tá? Mas o incrível é a capacidade, né, que a gente saiu aqui de trabalhar, né, com pedra, e aqui continua o trabalho com pedra, mas também você vê a armadura de metal aqui do legionário, né, o soldado romano, né? E a capacidade, né, desses homens, né? Roma fazia arquedutos de mais de 300 quilômetros, né, de comprimento. Se imaginar daqui ao Rio, 250, né, 260 quilômetros, é mais que daqui ao Rio de Janeiro, né, mantendo uma inclinação constante, tá? Apenas para levar esse importante, né, elemento à vida, que é a água, né? Sem luz as pessoas vivem, mas sem água não conseguem viver. Avançando aí, né, mais 1000 anos, 1200 anos na história, nós temos aí a época das grandes navegações, né? Aqui o domínio da madeira, madeira a gente já dominava, né? Lá na época da pedra praticamente já começava a usar materiais de madeira também, a lança era de madeira, né? Mas aqui de tal modo, né, a madeira
era utilizada de tal modo que esses navios à vela, segundo, né, informações que eu já ouvi, né, eles não usavam prego, eram tudo madeira encaixada, né, e era uma grande arte fabricar um navio desse. E imagina, você atravessar um oceano, né, desse aí, você leva 9 horas de avião, né, de Portugal, daqui até Lisboa, imagina, né, meses e meses e meses num barquinho desse aí de 30 metros, tá? Atravessando um oceano aí de você não vê, né, terra. Quando você vê a tempestade ao longo, né, você vai imaginar que vai sofrer, né, num negócio desse aí. Pode até desmontar, né, porque não tem nem preso tudo por encaixe, tá? E os portugueses, né, essa época 1500 aí, o feito deles é comparável ao feito do homem ir ao espaço, né? Eles tiveram que vencer o medo, o medo do desconhecido, né? Até o medo religioso, né? Que falava que o oceano era habitado por bestas, né? Por animais ferozes, monstros, né? No conto lá do Camões, né, eles chamam um monstro desse responsável pela tempestade, né, Adamastor. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui é a representação aqui de um típico lusitano, né, daquela época. Esse aí de 1500 mesmo. Essa aí é, segundo eu vi aqui na internet, aqui é a foto do... Foto não, não. A representação em pintura do Pedro Alves Cabral, nem sei se isso é verdade. Mas é interessante ver as vestimentas, né? A evolução aqui do romano, né? Um, uma coisa de metal, mas as roupas aqui com detalhes muito ricos, né? Parece ser ouro aqui. Vamos avançar. Bem, aqui, né, o século XIX, né, surgiu no século XVII, no século XVIII, mas no século XIX que é a revolução industrial, né, no, no mundo, praticamente. Né? Você tem na Europa, nos Estados Unidos, né? E a representação aí da máquina de transporte a vapor, né? Da locomotiva, mas poderia ser também um navio a vapor ou uma máquina de vapor para outras finalidades aí. Tá? Mas, né, você vê a utilização em larga escala de um metal que ele é importante para nós até hoje, né, que é o aço. Tá? Então, um material fantástico. Tá? E essa pessoa aqui embaixo, aqui, né, o Henry Bessemer, né, Sir Henry Bessemer, foi a pessoa que popularizou o aço, porque aço já era um material conhecido desde a época de Roma. Né? Os romanos já conseguiam fazer aço. Só que é um material caro, o processo era difícil, o processo era complicado. Era mais fácil fazer material de bronze, né? E era até mais barato. E olha que bronze leva cobre. Cobre é um material, né, que acho que todo mundo sabe que é caro. Né? Então, o pessoal rouba fio de cobre aí na rua, em algum lugar. Certo? Então, Bessemer foi o inventor de um método, né, de produção de aço que jogou o preço de aço de tal, tal ponto, né, que se tornou, né, um material barato. E é por isso é hoje um material de construção, né, em indústrias mais utilizados. Tá? Então, a importância do Henry Bessemer, né, na indústria está a mesma importância do Isaac Newton, do Einstein, né, na ciência. Okay? E vamos avançar aqui, né? Isso aqui não é aula de história. Aqui é o anos 50, né? Você vê uma representação da indústria dos anos 50, indústria automobilística, né? Aqui uma família típica dos anos 50, olha quanta coisa tem numa casa, né, dos anos 50. Imagina uma casa 1000 anos antes, né? Nada disso vai ter aqui, ó. Tem um compensado de madeira aqui, tá? As roupas de linho, né? Calçados, crianças, né? Livros, papel, né? Então, janela de vidros, tudo, né? Um avanço que há 1000 anos atrás talvez a humanidade não pudesse experimentar com tanta fartura, né? E preço tão baixo. Aí avançando mais, né? Vamos chegar, né, aos dias atuais aí, está
o homem à lua, né? Você vê aquela historiazinha da Pedra Lascada, conseguiu fazer aqui o ônibus espacial, né? A pessoa, né, passear no espaço, chegar na Lua. Hoje se fala até em explorar Marte, né? Ir até Marte, fazer uma missão, né? Tripulada até Marte, né? Acho que é um sonho fazer isso. Avançando aqui, ó, nós temos o carro elétrico, que é por sinal esse é o Tesla, né? Um carro elétrico bonito, né? Um carro elétrico que é um monstro, né? Um treco, né? Tá? Então, essa é uma outra revolução, né, que a gente está vivendo, né? A gente fica pensando, é o fim da era do petróleo? Não é o fim, não. Olha, o petróleo ele é um material fantástico, incrível, né? E ele ainda vai ser usado em um monte de coisas. Tem aqui, ó, o computador feito todo de carcaça de plástico, né? N coisas aqui em minha volta aqui que usam, né, polímeros artificiais, né? Polímeros sintéticos, que é feita a base, né? A matéria-prima é o petróleo, tá? E isso ainda vai continuar por muito tempo. E o que é legal, ele é reciclável, né? Muitos desses polímeros são recicláveis, né? Basta fazer um planejamento, né? Felizmente, nós aqui no nosso país parece que não somos muito bons nisso aí, né? Planejamento. Mas, tá? Em outras sociedades, eu imagino que o aproveitamento desses materiais é bem mais eficiente. Bem, então o carro elétrico é um exemplo disso, né? Os motores, né, mais eficientes, menos poluidores, menos barulho. Tem as células fotovoltaicas, fico imaginando, né? As casas podem ser autoprodutoras de energia, né? Então esse emaranhado de fio que a gente vê na rua some, vocês podem plantar árvore de novo, né? Porque a árvore não vai atrapalhar a feição, né? Não deveria nunca ter atrapalhado, né? Tá? Infelizmente, parece que é o contrário que as pessoas pensam. Aqui vocês estão vendo, né, a que ponto a gente está chegando, né? Aqui do lado direito é um nanotubo, né, e aqui do lado, né, esquerdo uma bola, né, que a gente chama de Balminsk, né, Buchminsk, né, ou fullereno. Esse é o material mais duro que existe no mundo. Tá? Ah, professor, mas não é o diamante, não, não é. Né? Essa bolazinha aí. Só que o diamante ele é um material que a gente consegue manusear. E isso aqui é em escala, né, quase que atômica, então não dá para manusear. Tá? Mas eu estou citando isso para vocês porque a engenharia dos materiais está cada vez mais dependente da ciência dos materiais. Então, a investigação de estruturas, né, a nível atômico, a nível macroscópico, né, vão poder responder esses desafios aqui de baterias de carros cada vez mais autônomos, exploração a nível espacial, né, materiais com memórias de forma, né, como vi pesquisa na UENF, né, se pegam uma barra de um metal, né, dobra ele todo, né, enruga, depois pega, coloca um pouquinho de calor e ele volta à posição normal. Tá? Então, essa, né, é a fronteira dos materiais, né, responder esses desafios para que, né, daqui a 1000 anos, imagina, né, em que ponto a gente pode chegar em termos de desenvolvimento. Quem imaginava, né, há 30 anos atrás, a revolução, né, de comunicações que a gente tem hoje na área, né, de telefonia. Todo mundo hoje tem celular. Então vamos avançar aqui. Então quando a gente, né, pensa, né, pô, o que é, né, a ciência e o que é a engenharia? A ciência, né, ela está na fronteira ali, né, na trincheira da divisão, na busca, né, por propriedades, né, mais interessantes, propriedades, né, que possam ser vencer, né, as barreiras, né, os limites atuais. Né? E a engenharia? A engenharia está onde essas propriedades podem ser aplicadas, ok? A um custo, né, que seja acessível às pessoas. Né? Tá certo, tem projetos que não envolvem custo, né? Tá? Quando você vai fazer um lançamento de algo no espaço, né? Tá? Qual é o custo disso aí? Isso não é aplicado, isso é financiado por agências governamentais. Né? Agora, quando a gente pensa em
pessoas comuns, né? Então o custo é algo importante a ser levado em consideração. Então o material, né, ele é sempre, né, nessa linha de processamento, ou seja, obtenção, né? A estrutura que ele tem, né, essa estrutura está intrinsecamente relacionada às propriedades, né? E essas propriedades estão intrinsecamente relacionadas à sua aplicação, ou seja, onde ele pode, né, ser utilizado. E, né, uma outra forma da gente enxergar aí é esse tetraedro da ciência, engenharia dos materiais, né? Estrutura, aplicação, propriedades e processamento. Né? Isso é as 4 coisas que a gente tem que ver, porque, né, por exemplo, vai que eu tenho um material, né, que é um cerâmico muito bom, né, em termos de dureza, tá? Essa propriedade dele, né, vai ser possível aplicar ele, né, por exemplo, como eixo, né, de um automóvel, né? Pode ser, provavelmente não, porque o cerâmico é frágil, né? A propriedade dele que é interessante é dureza, né, é resistência à corrosão, mas a fragilidade é outra propriedade que impede a aplicação para esse caso aqui, né? Então, né, uma análise dentro desse tetraedro aqui, né, ajuda às vezes a gente a selecionar, né, a ter uma ideia qual o material, né, mais adequado, né, para uma determinada utilização. E qual é a classificação dos materiais? Né? Existem diversas classificações. Você pega literaturas aqui fantásticas, né, falando de classificações incríveis. E eu falo para vocês, né, eu lembro nos anos 80, 90, quando eu comecei a estudar materiais, né, eu estudar engenharia, você pegava os livros daquela época, os livros, né, eram muito de profissionais de indústria, então eram quase que catálogos, né? Você poderia falar, poxa, o curso de ciências materiais, engenharia dos materiais, não deveria a gente pegar o material e já saber para onde vai utilizar? Olha, se você pensar assim, né, vai ser um curso de decoreba, né? Falou, não, material tal é para uso tal, material Y é para uso, né, em determinado lugar, material, né, Z é para uso, né, em outro lugar. Aí muda um pouquinho e fala, e agora, onde é que eu vou usar esse material? Não, a gente tem que começar, né, a imaginar como os materiais trabalham. Como os materiais, eu faço uso até um jargão, a pensar como os materiais, né? Afinal, nós somos feitos de materiais também, né? Nossa carne, né? Os ossos, né? Os cabelos, tudo são materiais, ok? E a gente pode classificar, de um modo geral, todos os materiais que ocorrem na natureza dentro essas três grandes classes aí, metais, cerâmicos e polímeros. Tá? Os metais têm determinadas propriedades, né, interessantes, né? Já vou adiantando, um grande calcanhar de Aquiles, ou seja, um grande ponto, né, fraco dos metais é a questão da corrosão. Os cerâmicos, né, eles também são materiais incríveis, né? Tem uma grande aplicação, né? A casa da gente é feita de material cerâmico, mas também tem um ponto fraco que se chama fragilidade. E os polímeros, né, também um material incrível, né? O polímero que a gente vai tratar aqui é o polímero sintético, mas existem polímeros naturais como a madeira, né? Tá? Então é um material fantástico. A madeira é ainda o material mais utilizado na humanidade. O material mais utilizado na indústria são os metais. Agora o material mais utilizado na humanidade, de um modo geral, são os polímeros, né? Madeira, tá? Só que também tem um ponto fraco, né? Eles são muito macios, né? Muito dúcteis, tá? E os polímeros, né, naturais, por exemplo, eles se degradam mais facilmente. E os polímeros sintéticos, né, eles não se degradam mais facilmente, mas eles também são muito dúcteis, ou então tem problemas de reciclagem, né? Não são reaproveitáveis, né? A maioria são, mas tem uma classe ali, aqui está até escrito termoendurecíveis, que não são, né, reaproveitáveis. Tá? Então, e cada um tem propriedades, né, pontos fracos e pontos altos. Às vezes a gente quer combinar essas propriedades, né? E aí surge o chamado materiais compósitos, que é onde esses materiais se
intercalam em termos de propriedades. Então eu posso combinar, por exemplo, né, a dutilidade do polímero com, né, a dureza do cerâmico. E aí eu tenho, por exemplo, a fibra de vidro, né, que é um material que ele é flexível, mas porém é resistente. Né, tá? Então eu posso combinar, né, outras propriedades ali do metal com o polímero, o metal com cerâmico, que pode até ser ele não botou aqui nesse diagrama que eu peguei na internet, mas poderia ser até de metal com cerâmico e polímero. O compósito é um material que surgiu nos anos 60 para cá, né, em função de condições especiais, né, em função dessa corrida espacial, né, aqui, ó, essa questão do ônibus espacial, de aeronaves, né, ida do homem à Lua. E o compósito, né, ele é a combinação desses materiais, como eu falei anteriormente. E um exemplo disso é o revestimento térmico, né, de espaçonaves, né, com compósito que tem uma foto no livro do Callister com uma pessoa segurando uma peça que está a mais de 1000 graus, né? Estou falando 1000 graus, mas estou achando que é até quase 2000, né? Ele está segurando com as mãos, né? É um material compósito que ele é tão refratário que a peça está incandescente, né? Mas a pessoa consegue segurar com as mãos, porque a refratariedade dele é tão elevada que o calor não chega nos dedos da pessoa ali. Tá? Incrível, né? E existe uma outra classificação funcional, né? Pô, materiais que são usados na indústria do petróleo, materiais que são usados na indústria química, materiais que são usados na indústria siderúrgica, materiais que são usados para aplicações ópticas, para aplicações hospitalares, para aplicações, né, construção civil. Né? Você pegar, existem na internet aí livros, né, só de materiais para, né, áreas específicas como essa que eu falei aqui, materiais para construção civil, materiais para a indústria do petróleo, tá? Materiais para aplicações, né, hospitalares, ok? Então, isso é uma classificação mais funcional. E foi importante, né, saber sobre essa classificação dos materiais, seja geral, seja uma classificação funcional, é saber sobre as propriedades. Né? Então, listei aqui 17 propriedades, mas acho que tem até mais, né, que estão listadas aqui. Propriedades térmicas, magnéticas, elétricas, deteriorativas, que eu chamaria de químicas, né, tá? Tribológicas, mecânicas, propriedades de fabricação, né, ou seja, é usinável, não é forjável, não é fundível, não é. Aí colocaria propriedades químicas, propriedades radioativas, propriedades, né, ópticas, né? Tem diversas aí propriedades aqui. O material aqui que eu tirei, ele não foi completo, mas existem outras propriedades. Mas eu posso falar para vocês, ó, as propriedades dessas aí, talvez a mais importante, claro, cada uma tem sua importância, dependendo da aplicação. Mas, de um modo geral, talvez a mais importante seja a propriedades mecânicas. Por que isso, professor? Né? Porque eu sou engenheiro mecânico? Não tem nada a ver. O mecânico aí quer dizer, né, resistir a forças. Então, né, não adianta você pensar, né, eu sou um cientista, projetei o material mais incrível, uma bateria fantástica, né, que, né, vai fazer os carros, né, elétricos rodarem aí, né, 10.000 quilômetros, né, antes de botar uma recarga, e quando recarregar vai ser em 1 minuto. Pô, incrível, né? Vai revolucionar a indústria, né, de automóveis. Só que a bateria que eu inventei eu não consigo segurar com a mão porque ela é tão fraquinha que ela arrebenta. Pô, então as propriedades mecânicas dela são nulas, né? Zero. Tá? Então essa talvez seja a propriedade mais importante porque ela é básica, extremamente básica. Né? Vamos avançar? E dentro de propriedades, pessoal, quando a gente fala aqui, ó, você, né, que é propriedades mecânicas, né? Você tem resistência à tração, resistência à flexão, né? A questão de
de fratura, né, de resistir a uma trinca, tenacidade, a dureza, né, que é resistir à abrasão, desgaste, né, a fadiga, que é o cansaço material, né, a, quer dizer, tem uma série de considerações, né, que a gente tem que levar em conta quando a gente está tratando com material, né. Não é um pensamento simples. Eu lembro de alguns anos passados, um aluno, um ex-aluno, né, que hoje é engenheiro de uma firma multinacional lá em Macaé, ele me ligou e falou: professor, selecionei aqui um material para não sei o que, né? Coisa e tal. Eu perguntei: como é que você achou esse material? Foi fácil, eu fui na tabela e encontrei, né, esse material e foi. Aí eu fiquei pensando: mas cara, isso é o melhor material mesmo, né? Você já investigou, né, as características dele em relação ao tratamento térmico, ao custo, à usinagem dele, né? Tá? Aí eu sei que eu parei de falar, que eu estava percebendo que eu estava sendo muito negativo, né? E o rapaz estava muito feliz. Eu não queria estragar a festa dele, tá? Mas, enfim, né? É um tormento, né, para quem tem um conhecimento de materiais, né, mais profundo, selecionar o melhor material. De um modo geral, a gente não encontra, né, o melhor em todas as características. O que a gente encontra, né, é aquele, né, que atende bem a um conjunto de características, né, que é mais aceitável, tá certo? Você não vai ter um material, é difícil falar isso, né? Você tem um material que te atenda bem em todas. Você vai ter um material que ele tem um ponto ótimo, né? Tá? Isso é uma otimização e vale a pena, né, trabalhar dessa forma. Então aqui tem algumas características dos metais, né? Tá? Aqui eu quero fazer uma citação, né, especial, que eu peguei esse material aqui da escola de engenharia, né, da USP, né? Uma professora, né, que está citada já nas referências biográficas, tá? Então, os metais têm características muito interessantes, né? Eles são condutores elétricos, né? São condutores térmicos, tá? A gente vai falar isso no capítulo 2, né? Eles trabalham com nuvem, né, de elétrons, né? Que, de um modo geral, eles têm poucos elétrons, né, na última camada, eles expulsam esses elétrons e trabalham lá com, né, formando uma nuvem de elétrons, né? Tá? E são, né, não são transparentes, né, são opacos. Todo metal, quando polido, né, ele é brilhoso, tá? Tem propriedades mecânicas de um modo geral, tá joia? Tá joia, gente? Que combina, né, maciez com dureza. Maciez a gente usa o termo técnico dúctil, né? E dureza a gente, né, usa o termo técnico, né, ou dureza, dureza é um termo técnico, tá? Ou pode falar também fragilidade, né? Ou seja, material muito duro é um material que é frágil, né? Então o metal ele combina, né? Ele tem um ganho de dureza. Quanto mais duro o material, também mais resistente em termos de tração, né? Tá? Então ele tem resistência à força, tração, mas ao mesmo tempo né, ele consegue manter, né, um certo nível de dutilidade, ou seja, maciez. Isso é importante para evitar falha frágil quando o material quebra, né, repentinamente. Veja só, pega um prato, né, ninguém vai fazer isso, né, mas, né, se fosse um experimento, né, pega um prato, joga no chão. O prato é um material cerâmico, é uma porcelana. Jogou no chão e vai acontecer o que com o prato? Vai quebrar. Tá? Agora, se fosse um prato de metal, né, joga no chão, ele não vai quebrar, no máximo ele vai amassar, né? Esse amassamento mostra que houve uma deformação plástica, mostra que o material é dúctil. Tá? Se ele quebrasse logo, mostra que a dutilidade dele ou é muito baixa ou inexiste, é zero, tá? Como normalmente ocorre com os materiais cerâmicos. Né? O calcanhar de Aquiles, o ponto fraco dos materiais cerâmicos, né? A dutilidade deles é zero, praticamente zero. Tá? Agora, os metais têm um problema muito grande, né? Eles são sensíveis à corrosão. Ah, professor, mas eu conheço um metal aí, né? Como, por exemplo, um aço
enorme, super austenítico aí, que, né, ou titânio, né, temperatura ambiente, né, ou tem, estou esquecendo, tem um metal que eu trabalhei na minha tese de doutorado também. A Rússia trabalha com esses metais aí, né, processo caríssimo de fabricação, né. São metais que praticamente não se corroem, né, a temperatura ambiente ou então em outras temperaturas também, né, tá? Metais refratários como tungstênio, né. Bem, a gente quando fala sensíveis à corrosão, a gente coloca de um modo geral e principalmente os metais que a gente mais tem acesso, ou seja, o menor preço aí que a gente costuma trabalhar, que é o aço, né? Vai falar, professor, que metal é esse aço? Não tem na tabela periódica. Aço é uma liga de ferro mais carbono. Gravem isso. Isso para o engenheiro é como 1 mais 1 igual a 2. Tem que saber, tá? É obrigatório. Aço é uma liga de ferro mais carbono e o elemento predominante aí, né, a matriz, é o ferro, né? O aço mais comum que existe, o aço classificado, né? Depois eu vou falar dessas classificações, né? Mas de modo geral aqui falar aqui, né? 1020, né? Ele tem 99,8% de ferro e 0,2% de carbono. Esse é o aço usado em chapa de carro, chapa de geladeira, chapa de fogão, em casco de navio, em estrutura de plataforma, tá certo? Tá? Porque ele é extremamente barato. São os aços que as siderúrgicas brasileiras, né, que são algumas das melhores siderúrgicas do mundo, né? O aço brasileiro está entre os 5 melhores do mundo, né? Minas Gerais tem uma tradição de trabalhar com metais, né, que remonta ao Império do Brasil, né? Tá? Então, a siderúrgica surgiu nos anos 40 para cá, né? Tá no Brasil, mas já trabalhava com metais antes disso. Então, quando a gente fala assim em sensível à corrosão, são os metais que a gente mais utiliza, que é alumínio, cobre, aço, né? Tá? E por aí. Alguém vai falar, professor, mas alumínio e cobre não se corrói. Não se corrói ao oxigênio, né? Ver o ambiente com cloro, ver outros ambientes, tá certo? Tá? Então tem que considerar isso aí. Vamos adiantar. Então, pessoal, os metais eles são uma importância incrível, né? Se você pegar aqui, ó, fazer uma proporção, aproximadamente 90, mais de 90% dos elementos da tabela periódica são metais. Até esses elementos aqui embaixo, aqui, chamados terras raras, né? Não são terras, nem são raras, eles são metais. Right? Tem aqui, ó, só esse grupo aqui, né? Que são os ametais e aqui os semimetais, né? Metais de transição, aqui os gases nobres, certo? Então, o resto todo mundo metal, ok? Já que a gente vai, próximo slide, falar do cerâmico, né? Cerâmico é a combinação de metal com ametal ou semimetal, right? Então, deixa eu avançar aqui. Tá? Então, cerâmicas, né, são materiais também incríveis. A gente fica pensando em cerâmica só em termos das cerâmicas tradicionais, que é as cerâmicas vermelhas, usadas para fazer telha e tijolo. Não que isso seja material, né, depreciativo, são materiais incríveis, porque a gente vive debaixo disso aí, né, vive ao lado de tijolo, vive, né, sobre o telhado, né. Agora, tem outras aplicações também incríveis, tá? Por exemplo, no automóvel ali, né, tem uma coisa chamada vela do carro, que ela é revestida de material cerâmico. E graças às propriedades específicas, né, ela trabalha com muita eficiência, tá certo? Tem outros materiais ali usados no catalisador para capturar, né, partículas, né, de gases que são prejudiciais à saúde humana, tá? Diminuiu muito a poluição. Só um instantinho, pessoal. Diminuiu muito a poluição na terra, né, nas cidades, tá? O uso de catalisador, sonda, né, sonda lambda, né, que usa óxido de zircônio lá para determinar a quantidade de gases que estão saindo no escapamento e em função disso regular, né, mandar um sinal para a central lá do automóvel regular
a injeção de combustível, tá? Então, né, óxido, né, de zircônio é um cerâmico, tá? E outros cerâmicos aí, né? O vidro é um cerâmico. Você pode imaginar como é que seria a vida, né, sem o vidro, né? Qual o substituto para o vidro? Fala assim, vou usar acrílico, né? Mas o vidro ele é duro, né? Você não pode usar acrílico em todas as coisas que o vidro utiliza, né? Tá? Por exemplo, o vidro é usado em para-brisa, né? Então você vai daqui ao Rio, né? Pega aquelas pedrinhas que no carro da frente está andando, aquela areinha, está batendo para-brisa ali. A gente pode não estar sentindo, mas está batendo. Aí chega lá no Rio, né? O carro não tem praticamente nenhum arranhão no vidro. Agora, se fosse de acrílico, você chegar lá no Rio, você tem que mandar polir o vidro, né? Polir o para-brisa, desculpa. Porque, né, o acrílico é bem mais dúctil, né, do que o vidro, tá? O acrílico é um polímero, né, ao passo que o vidro é um cerâmico. E tem outros cerâmicos especiais, né? Tem cerâmico que é tão duro que ele corta metal, corta aço, né? As pastilhas de materiais cerâmicos usados em usinagem, né? CBN, por exemplo, né? Nitrito cubo de boro, tá? Alumina, né? Alumina é usada tanto para usinagem quanto nas velas de ignição de carro ali, né? E também o diamante, né? O material comercial mais duro que existe no mundo, ele é um material cerâmico. O material conduz calor sem conduzir eletricidade. Algumas peças desses supercarros, né, usados, né, por quem, né, gosta de se exibir, vamos falar assim, né, que é uma indecência gastar um dinheiro, 3 milhões, 5 milhões no carro. Tá? Algumas peças são revestidas com diamante. Não é só porque você vai abrir o motor para ver diamante, não é isso. É porque o diamante ele é tão duro, que se faltar óleo, uma peça de diamante em atrito com outra peça de diamante, né, não dá desgaste, né, porque o atrito é praticamente zero. Tá? Então, são motores que têm um desempenho, né, superior, e mesmo que tenha problema de falta de óleo, ele ainda assim o motor não se perde. Né? Aí você vê alguns automóveis desse aí, o Rolls Royce, né, a garantia do motor é chamada garantia eterna. Né? Ok, vamos avançar aqui, por favor. Mas o calcanhar de Aquiles do cerâmico, todos os cerâmicos, é fragilidade. Tá? Os polímeros, né? O polímero é um material que ele surge na década, né, de 1910 para cá, né? Eu acho que um pouco antes, talvez, tal de não sei o que, acho que esqueci o nome, né? William Bakeland, né? O primeiro polímero sintético pelo homem, né? Misturou fenol com álcool, calor lá e fez a baquelite, tá? Então é o primeiro polímero sintético, né? Só que esse polímero aí é uma resina que não dá para reciclar, tá? Tem outros polímeros aí, polietileno, polipropileno, né? São materiais incríveis porque eles são muito moldáveis, são leves, são baratos, né? Então dá para atender uma série de aplicações em que você não precisa de ter uma grande resistência mecânica. Por exemplo, a carcaça do computador. Você tem um carcaça do computador para quê? Para bater com o martelo aqui. Vou fazer um bife em cima do computador, bater com o martelo, né? Vou fazer massa em cima do computador. Não, o carcaça do computador é para dar né, capacidade da gente segurar ele, né, transportar, né, e tem uma certa resistência, mas é porque você vai jogar aqui em cima da cama, né, não jogar em cima do sofá, ninguém vai pegar o computador, jogar no chão, né, ele não é feito para isso, né. Agora, para essas pequenas, né, coisas, essa carcaça aqui é projetada para isso, tá? Então, é um material também incrível. E os termoplásticos, né, eles são todos recicláveis. Esse é o verdadeiro plástico, termoplástico. É aquele polímero que se você botar fogo ele derrete. Agora os termofixos, né, é o polímero que se a gente botar fogo ele carboniza. Esses não são recicláveis. Né? E olha, os polímeros eles têm uma importância tão grande, né? Mesmo que você possa, não gosto de polímero, odeio química, detesto os polímeros. Bem, o polímero é o material da vida.
né? A carne é um polímero natural. Assim como a madeira é um polímero natural, a carne é um polímero natural, né? Ossos, né, é um tipo de material cerâmico, ok? Está até escrito lá na hidropatita, alguma coisa, tá? Alguma coisa assim, hidropatita, hepatita, alguma coisa assim, tá? Então, o osso é um material cerâmico, tanto que o osso se conserva aí, né? Passou milhares de anos, o esqueleto da pessoa está lá. O esqueleto de algum bicho pré-histórico também está lá. Tá? Agora o resto, por ser material polimérico natural, se degrada, né? Se degrada até muito rápido, ok? E eu não sei onde, eu acho que algum gozador escreveu isso aí, falou que o chifre, né, que é um material polimérico. Pô, o chifre, acho que eu não sou especialista em biologia, até gostaria de perguntar a alguém sobre isso aí. Tá? O chifre, eu sei, é um aspecto de osso, né? Tá? Se é um osso, é material cerâmico também. Vamos avançar. E o compósito, né, como eu falei, né, é uma combinação do seja metal com polímero, metal com cerâmico, ou cerâmico com polímero. O exemplo é fibra de vidro, mas tem hoje em dia fibra de carbono, cuja a resistência mecânica dividida pelo peso, né, consegue ser superior, né, à mesma razão de um equivalente barra de aço, aí, por exemplo. Tá certo? Tá? É um material incrível, né? Tá, e está sendo cada vez mais utilizado. Tem aí o grande fabricante de aviões, aí, a Boeing, né? Ela apostou suas fichas no uso de materiais compostos de modo a tornar a aeronave, né, mais leve, tá? Para que motores mais potentes consigam transportar mais pessoas, né? Tá? Ou então gastar menos combustível com a mesma quantidade de pessoas e desse modo baratear o preço das passagens de aviões. Então é um, né, você fala, esse é o material do futuro. Não, junto com os outros é o futuro. Não é só esse aí. Os outros tradicionais também vão continuar sendo usados e vão ser aperfeiçoados. Como eu falei, por exemplo, quando me perguntam, petróleo vai acabar? Não, não vai acabar. Ele vai reduzir sua importância econômica, mas ele vai continuar sendo usado, né? Vamos continuar, por favor. Biomateriais, né? São materiais utilizados em implantes, né? Por exemplo, que são materiais especificamente projetados para isso? Às vezes sim, né? Às vezes são materiais até os tradicionais, mas que são aplicados aqui, ó. Por exemplo, normalmente, né, esses parafusos de implantes são feitos de aço inox, né? Qualquer tipo de aço inox, é aquele aço inox da cozinha ali? Não. É um aço inox especial chamado aço inox, né, austenítico, né, extremamente resistente à corrosão por cloro. E o corpo humano tem cloro, porque tem sais, né? Tá? Você vê material usado em prótese aqui, tem que ser um material leve, resistente à fadiga, né? Material flexível. Tá? Às vezes a prótese é um local de difícil acesso, então você tem que pensar, né, num material que vai resistir à fadiga, mas também vai resistir à corrosão por anos, porque você não quer fazer uma operação de novo para colocar um negócio desse aqui, certo? Então aí, né, pode lançar mão de titânio, né, muito caro, mas aí é vidas, né, vale a pena, né? Platina é um material mais caro do que o ouro, tá? Mas também nós estamos falando de vidas humanas, né? Tá? Dependendo de onde vale a pena utilizar, ok? Então esses são os biomateriais. Tem outros exemplos, né? Eu estava falando com uma turma de curso técnico. Quando a gente vai num centro de pesquisa de uma grande universidade, eles trabalham com um grupo de engenharia, né? Perto ali, centro de pesquisa da área médica. Eles trabalham com uma equipe de engenheiros e técnicos. Porque certas respostas dessa área, a pessoa tem que ter uma especialização, né, que a área médica não tem. Então, tem que trabalhar em conjunto. E aqui os materiais inteligentes, né, materiais de memória de forma, que eu falei já, né, aquele barra de metal que você dobra, coloca um pouco de calor, ela volta à posição normal. Isso pode ser utilizado, por exemplo, em locais onde você só vai utilizar uma vez, né? Você vai botar um motor elétrico lá só para fazer isso, só vai usar uma vez, né? Então
e o motor elétrico pesa, você tem que botar bateria, coisa e tal. Então você coloca uma barra de um material desse aí já dobrada, que quando pegar o calor do sol, ela deforma e aciona um flap lá de uma espaçonave que está lá no, né, indo para a Lua. Okay? Então essa é a ideia. Okay? E outras aplicações eu esqueci, mas quando eu era funcionário da Petrobras, eu vi uma apresentação da Petrobras que tinha, né, esse tipo de materiais para uso submarino. Né? Tá? Não sei como é que ia acionar, mas eram materiais de memória de forma para uso submarino. Então, aqui, ó, que coisa incrível, né? Uma telazinha, né, que vai ser utilizado, né, em artérias. Eu acho que isso já é usado, tá? Eu sei que em intestino você já tem isso aqui. Você tem uma telazinha que você coloca por dentro do intestino. O intestino está com um fechamento, né? O que a gente chama de estenose. Aí você coloca ali dentro, ali, ele expande. Aí você aumenta a estenose, você evita uma operação. Tá? Então, para o pessoal que, né, tem problema intestinal, você evita do cara ter que usar uma bolsa no intestino, né? 4 meses, dor, sujeito a infecção, uma série de inconvenientes, né? Que a pessoa às vezes tem que ficar com bolsa até sai do hospital, vai para casa, mas aquilo tem um lado psicológico também, tá? Isso aí evita tudo isso, ok? Vamos avançar. E aqui, né, o, o mundo, né, a nível atômico, tá certo? Eu tento tomar cuidado, né? Está escrito aqui grafeno aqui, eu não estou fazendo propaganda para governo nenhum não, tá, gente? Costumo até falar com os alunos meus mais íntimos, eu dou um prêmio para quem conseguir achar, né, alguma coisa que eu escrevo no Face, falar, sou a favor de político tal e contra político X, eu sou a favor de ninguém aqui no Brasil, né, e no mundo inteiro. Sou a favor da minha família só, dos meus amigos. Então, você tem amizade, eu tenho amizade dos dois lados. Né? Não quero. Peço até aos amigos, por favor, não me julguem em função de posições políticas. Porque tem gente que pede, né, que você tem que ser isso ou tem que ser aquilo, não pode ficar em cima do muro. Vamos falar aqui do grafeno aqui. Essa discussão veio por causa desse maldito material, né, grafeno. Tá? Então, isso aqui, o grafeno e outros materiais, né, essa chamada nanotecnologia, é uma das fronteiras das ciências dos materiais hoje em dia. E talvez seja uma resposta aí, né, das baterias que possam ter uma vida grande a um preço, né, acessível, tá, e recarregamento rápido. Né? Isso faria uma revolução na indústria dos transportes. Não só se pensar em carros, não, carros, caminhões, né, e até aviões. Né? Eu participo de um grupo, né, no Face de aviões experimentais, aviões, construtores de aviões, pilotos de aviões, e já tem lá, né, aviões movidos com motores elétricos. Tá? E não é avião da NASA, não, é avião mesmo, com motores elétricos, testando, mas por enquanto as distâncias, né, não estão muito grandes. Né? O cara voa aí, né, 40 quilômetros, né, coisa pequena aí, mas a tendência é essa, né? Porque é mais confiável, ele é mais barato, ele é menos pesado. Né? O motor de combustão interna, o motor pistão, é um motor complicado. Né? O motor a turbina é um motor complicado também, é difícil de fabricar. Né? Tá? Materiais especiais ali, que aí, turbinas, as palhetas são feitas de superligas de níquel, titânio, ferro. Acho que tem também cromo de. Tem palhetas de uma turbina de um Boeing 777, as turbinas Rolls-Royce, que cada palheta é o preço de um Corolla zero. Tá? Então, é caro, né? E aqui, pessoal, a gente está finalizando já, né? Eu sei que com um vídeo grande, quase com 1 hora de apresentação, mas falando de seleção de materiais, né? Aqui, ó, é o custo, né, por resistência mecânica, ou seja, tração, né? Por exemplo, tração. Aí você fala, pô, quando eu vou fazer um projeto, a gama que a gente tem de materiais, tem um livro aqui,
desse livro do professor de Oxford, Washby, né, Engenharia dos Materiais, ele fala, né, a gente tem mais de 50 mil materiais à disposição. Então, o custo, quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer um projeto, a gama de materiais é tão grande, que causa uma agonia, né? Assim, pô, qual material eu vou utilizar? Esses gráficos, eles ajudam, claro, tem que saber trabalhar com isso aqui, né? Eu só estou mostrando. E atenção, pessoal, o que a gente vai ver nos livros aqui e no que eu apresentar aqui para vocês é apenas de orientação. Não é para você pegar uns dados que estão aqui e utilizar direto no projeto. Para isso, tem que usar tabelas específicas do fabricante do material. Ou então você tem que obter as propriedades do material no laboratório credenciado. Tá? Porque se você fizer isso, esses valores não servem. Tá? Isso aqui são valores apenas para orientação de estudo, não são valores para projeto. Ok? Então, ó, o que a gente tem aqui, né, a gente pega aqui a resistência mecânica para um custo, né, tal, aí você vê que caiu dentro de uma faixa aqui, pô, toda essa gama, né, de metais aqui atende, né, ok? É mais ou menos assim, né? Se a gente andar direito com o curso, a gente vai ver essas tabelas mais lá na frente. Mas eu coloquei essa tabela mais para vocês verem que a gente tem uma gama muito grande de materiais, uma quantidade muito grande de materiais, às vezes para tomar uma decisão simples. Eu lembro de um curso que eu dei há muitos anos, que eu falava sobre seleção de panelas, né? Panela parece um negócio fácil de fazer, né? Mas não, você pode ter panela de alumínio, panela de cobre, panela de aço, de ferro, né? Aço inox, panelas de vidro, né? Panela de barro, né? Cerâmica, né? De argila, a gente não fala barro, argila, tá? Então, qual o melhor usar? Vai depender da aplicação, né? Tá? Para onde vai ser utilizado, né? Tá? Vai depender do cliente, né? Certo? Então, depender do comércio, tá? As possibilidades são grandes, né? A pessoa tem que ter uma experiência e normalmente não é uma pessoa, é uma equipe, né, que toma uma decisão, né, disso aí. Vamos avançar aqui. Aqui eu coloco, né, os dois exercícios para casa, tá? Fazer uma lista aqui, né, dos materiais que são usados em bateria de telefone, câmera, mostrador de câmera digital, né, mostrador de celular, células fotovoltaicas, tá ok? Eu acho isso legal, tá? Faço aí, você dá uma pesquisada na internet, isso é fácil. E outra faz uma classificação, né, desses materiais aqui, ó, óxido de magnésio, periclés, né? Deixa eu até aqui dois S aqui. Policloreto, policloropreno e carbeto de boro, né? Tá? Esse 4 está aqui embaixo, tá, gente? E ferro fundido. Fundido são feitos são metais, são cerâmicas, são polímeros, são compósitos, são quê? Tá? Então, verifiquem aí, façam o exercício, é um bom começo para todos nós. Bem, obrigado aí, tá? Tenham um bom dia, né? Tenham uma boa noite, tá? Fique com Deus.